Olá pessoal, meu nome é Raquel, sou professora das turmas de licenciatura e bacharelado da Educação Física e confeccionei esse vídeo junto com o professor Danilo, professor das turmas de Biologia e Pedagogia. O objetivo desse vídeo é esclarecer alguns pontos fundamentais para a elaboração de trabalhos acadêmicos. O primeiro passo na elaboração de trabalhos acadêmicos é a seleção de quais textos o aluno irá utilizar para confeccionar a tal atividade. Sendo assim, aqui temos um exemplo de um PEG, onde podemos observar uma problematização, orientações gerais, o que preciso estudar e aqui o que preciso fazer. Nesse exemplo, a atividade é: elabore um texto sobre a evolução da educação nas escolas brasileiras. Quando vocês forem fazer uma atividade, é necessário que vocês se atentem para a confiabilidade desse texto que está sendo utilizado como base para a sua pesquisa. Sendo assim, nós temos algumas fontes confiáveis. Quais são elas? Livros, sites governamentais, bancos de dados e de artigos científicos, como por exemplo Cielo, Pirêmio, Bilax, bancos de dados de monografias, dissertações e teses, e aí nós encontramos nos sites das próprias universidades e faculdades. Por que são considerados fontes confiáveis? Porque essas fontes, elas passam por um comitê de ética que avalia a veracidade dessa informação. Então, sempre que vocês localizarem uma informação numa dessas fontes, é possível indicar que essa fonte é uma fonte confiável. Aqui deste lado, nós temos algumas fontes não confiáveis. Quais seriam? Sites em geral, blogs e portais eletrônicos. Por que são fontes não confiáveis? Porque ninguém analisa a veracidade dessa informação. Qualquer pessoa hoje em dia publica qualquer informação na internet. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas fontes não confiáveis. Alguns alunos têm o costume de utilizar Wikipédia, InfoEscola, alguns portais de educação. Então, cuidado, pois ninguém avalia a veracidade das informações que lá estão descritas. Por isso, não se indica a utilização dessas fontes para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Nós temos aqui o Google Acadêmico. Alguns de vocês já conhecem. O Google Acadêmico, ele funciona como se fosse um banco de dados, certo? Então você digita lá um assunto e aparecem N artigos, livros, reportagens, enfim, sobre determinado assunto. É interessante a utilização do Google Acadêmico, porém tem que se ter um pouco de cuidado, porque ao mesmo tempo que ele traz fontes confiáveis, ele também traz alguns textos oriundos de fontes não confiáveis. Eu vou explicar para vocês como se utiliza o banco de dados da Cielo. Então, primeiro você tem que entrar no domínio www.cielo.br. O site estará todo ele em inglês, então para isso você deve clicar em português. Logo em seguida, clicar em pesquisa de artigos, e então aparecerá essa tela para vocês. Neste campo, você escreverá uma palavra-chave, ou seja, uma palavra que representa a busca que você quer fazer. Então, lembra da nossa pesquisa que era sobre a evolução da escola brasileira, da educação brasileira? Então, uma palavra-chave que poderia servir de exemplo é a história da educação. Então, escrevemos aqui e clicamos em pesquisa. Nessa pesquisa foi localizado 124 artigos. Muitos artigos, vocês não lerão todos esses artigos. Como vocês farão para selecionar tais artigos? Primeiramente, deve-se ler o título do artigo. Então, neste primeiro caso, Discursos Médicos, Educação e Ciência, Escola e Escolares sobre Exame. Não tem muita relação com a nossa pesquisa. Então, a gente descarta esse artigo e passamos para o próximo. O próximo é Reflexões sobre o Programa de Pós-Graduação em História Social, 30 anos. Talvez tenha alguma relação. Para verificar se existe mesmo uma relação, ou seja, se esse texto será um texto bom para que o nosso aluno leia e assim elabore o seu trabalho, vocês devem então clicar em Resumo em Português. E assim vocês terão uma prévia desse artigo. Se realmente for de interesse, vocês devem clicar em Texto em Português. E assim vocês terão esse artigo na íntegra.
explicar para vocês como se deve formatar o Word para a elaboração dos trabalhos acadêmicos. Alguns cursos, como por exemplo da Educação Física, Licenciatura e Bacharelado, já possuem um padrão do Word, com uma marca d'água do curso e um cabeçalho padrão. Se o seu curso tiver este modelo do Word, ele poderá ser utilizado. Mesmo assim, temos que nos ater a algumas informações. Então, aqui temos um Word. Primeiramente, o aluno deve selecionar o tipo de letra para Arial ou Times New Roman. Logo em seguida, o aluno deve se ater para o tamanho da letra, tamanho 14 para títulos e tamanho 12 para o texto. Em sequência, ele deve clicar neste botão para então selecionar o espaçamento entre linhas, que o padrão da ABNT é 1,5. Basta clicar aqui nessa caixinha e você já terá o seu trabalho formatado. Depois de feito o trabalho, você deve salvar o seu trabalho. Então, você irá clicar em salvar como. Depois, você vai selecionar o formato DOC. Por que o formato DOC? Porque nesse formato, os professores têm maior facilidade em escrever as correções do seu trabalho, da atividade, e devolvê-la para você. Então, sempre grave no formato .doc. Nesta segunda parte do vídeo, nós iremos abordar 3 assuntos importantíssimos. São eles o plágio, como fazer citações e como então elaborar as referências bibliográficas das citações que vocês fizeram. Agora nós vamos falar sobre o que é plágio. Então, o que é considerado plágio? Nós temos aqui, segundo Lemos e Câmara, que o plágio é a utilização das ideias ou palavras de outros autores sem a devida citação. Sendo assim, nós temos 2 tipos de plágio, o plágio direto e o plágio indireto. Plágio direto nada mais é do que a cópia literal, ou seja, palavra por palavra, de um trecho do texto pesquisado sem a devida citação. Então, nós temos aqui 2 desenhos. O primeiro, uma senhora escrevendo, ou seja, tudo que ela escreve é copiado para essa outra folha, palavra por palavra. E aqui nós temos uma pessoa que está digitando um texto e copiando exatamente palavra por palavra de um outro texto, sem fazer a devida citação. O plágio indireto caracteriza-se pelo uso da ideia ou da informação de um autor sem a devida citação. Então, aqui nesse desenho fica bem claro essa ideia. Ou seja, nós temos aqui um ladrão e ele está roubando o quê? O pensamento, a ideia desse autor, certo? Nós temos aqui esse personagem. Vocês conhecem esse personagem, não conhecem? Pensem com vocês. Qual é o nome desse personagem? Pois é. Então, vamos ler agora essa tira. Estão me acusando de plágio. Besteira, todos os meus personagens são originais e exclusivos. Bom, conheçam agora meu mais novo personagem, Mickey. Então, gente, esse personagem não é o Mickey que vocês estavam pensando. Se fosse o Mickey, seria um plágio direto, porque ele fez exatamente uma cópia literal. Só que como ele não fez uma cópia literal, ou seja, ele utilizou as informações do personagem Mickey para construir o personagem Mickey, então esse é um caso de plágio indireto. Temos aqui mais um tipo de plágio indireto. Então aqui nós temos um quadrinho. Pô, cara, é made in China? O cidadão ali do primeiro colocado está comentando, fez esse comentário. Isso foi publicado na segunda-feira, dia 11 de agosto. No dia 12 de agosto, nós temos um outro quadrinho com a mesma informação. Então temos também um pódio. O atleta do primeiro lugar falou: ah, brincadeira. O do segundo, made in China. E o atleta terceiro colocado, deve ser de camelô. Então, gente, é mais um exemplo de um plágio indireto, ou seja, onde a informação, a ideia é a mesma.
plágio é crime, está na lei, certo? No artigo 184 do Código Penal. E sempre que alguém cometer plágio, essa pessoa está passível a algumas sanções. Sendo ele um estudante, o estudante fica passível da reprovação e do desligamento da instituição, tanto no caso de estudantes como no caso de professores. Caso vocês queiram fazer uso de algum site governamental, vocês devem separar alguns pontos. São eles: a entidade responsável por tal informação, no caso Brasil, o ano de publicação desse material, 2015, e o domínio, ou seja, o site, o link que vocês utilizaram. Então seria todo este domínio. Então, gente, para que fique bem claro, vocês devem fazer pesquisas em outros textos quando vocês forem elaborar o trabalho de vocês. A diferença entre plágio e não plágio é simplesmente a citação. Então, no caso do plágio direto, se você copia um pedaço, um trecho, uma frase de um texto e não faz a citação, é considerado plágio. Se você no mesmo trecho faz a citação corretamente, não é considerado plágio. Da mesma forma, se você utiliza a ideia, a informação que você leu em algum texto, sem fazer a devida citação, é considerado plágio. Caso você faça a citação, não é considerado plágio. Então a diferença entre plágio e um trabalho plagiado, um trabalho não plagiado, é a citação. Então eu vou mostrar para vocês como vocês devem formatar a citação de acordo com a quantidade de autores responsáveis pelo texto que vocês leram. Aqui novamente nós temos o CRC de metodologia da pesquisa científica. Então o que vocês têm que identificar? Quais são os autores? Ângelo Piva Biagini, e o sobrenome dele é, o último sobrenome, Biagini. E o ano de publicação, 2013. Sendo assim, vocês separam o sobrenome e o ano de publicação. Caso vocês queiram utilizar um artigo científico que foi elaborado, foi escrito por um único autor, o que vocês devem fazer? Identificar o nome
do autor Paulo Gomes Lima e o último sobrenome, Lima, e o ano de publicação desse material, 2014. Sendo assim, vocês devem então separar Lima, 2014. Caso vocês queiram utilizar um CRC que foi escrito por 2 autores, vocês devem identificar da mesma forma o nome e o sobrenome desses autores, o último sobrenome Zamproneo e Aleixo, e o ano de publicação, 2013. Sendo assim, vocês separam esses dados. O Zamproneo, que é o primeiro sobrenome, Aleixo, que é o segundo sobrenome. Sempre para ligar os 2 nomes, vocês devem utilizar a letra E. E, por fim, o ano de publicação, 2013. Caso vocês queiram utilizar um artigo científico que foi escrito por 2 autores, então vocês devem identificar os nomes, certo? Desses autores, assim como o seu último sobrenome, Abrantes e Martins, e o ano de publicação, 2007. Então, vamos separar esses dados. Abrantes, Martins. Para unir esses 2 nomes, sempre utilizamos a letra E e o ano de 2007, que foi o ano de publicação desse material. Caso vocês queiram utilizar um CRC que foi elaborado por 3 autores, então vocês devem identificar o nome e o sobrenome desses 3 autores, certo? Então, sobre o último sobrenome, Pedroso, Campos e Rocha, e o ano de publicação desse material, 2013. Sendo assim, vamos separar essas informações. Pedroso, Campos e Rocha, que são os 3 últimos sobrenomes de cada autor. O que nós vamos utilizar para conectar esses sobrenomes? Entre o primeiro e o segundo sobrenome, nós utilizamos uma vírgula. E entre o segundo e terceiro sobrenome, a letra E. E também separamos o ano de 2013, que foi o ano de publicação desse material. Caso vocês utilizem um artigo científico que foi elaborado por 3 autores, da mesma forma, vocês vão identificar o primeiro nome e o sobrenome desse autor, o segundo nome e o último sobrenome desse autor, o terceiro nome e o último sobrenome desse autor. E o ano de publicação, 2015. Então, vamos separar esses dados. Moreira, que é o primeiro sobrenome, Vóvio, que é o segundo sobrenome, e Michele, que é o terceiro sobrenome. Para unir da mesma forma que fizemos no CRC, vamos utilizar uma vírgula entre o primeiro e o segundo sobrenome e a letra E entre o segundo e o terceiro sobrenome. E também separamos o ano de 2015, que foi o ano de publicação desse material. Caso vocês queiram utilizar um CRC que foi elaborado por 4 ou mais autores, como vocês devem proceder, então, para separar as informações que utilizarão na citação? Primeiro, identificar quantos autores escreveram esse CRC, no caso, 4. Identificar o último sobrenome do primeiro autor, Campos, o ano de publicação do material, 2013. Então, nós separamos aqui Campos, que é o sobrenome do primeiro autor. Os demais autores estarão compreendidos na expressão em latim et al, certo? Et al é uma expressão que significa e outros. Então, quem escreveu esse material? Campos e outros. Campos et al. Por ser uma expressão que não é da língua portuguesa, a expressão et al deve sempre estar em itálico. Também separamos o ano de publicação, 2013. Caso vocês queiram utilizar um artigo científico que foi escrito por 4 ou mais autores, da mesma forma vocês devem proceder. Então, primeiro, identificar quantos autores são responsáveis pelo artigo, no caso aqui são 5. Identificar o último sobrenome do primeiro autor e o ano de publicação, 2006. Então, separamos Nobre, que é o sobrenome
do primeiro autor, os demais autores estão compreendidos na expressão et al. E o ano de publicação do material, 2006. Agora nós vamos ver como posicionar essas citações nos parágrafos que vocês irão escrever. Então nós temos, quando a citação está no início ou no meio do parágrafo. Nesse caso, sempre existem palavras que vão iniciar essa citação. Nesse caso, de acordo com, existem outras, segundo, ou de acordo com as ideias apresentadas, e assim vai. O texto do autor tal fala que, certo? Depois nós temos a citação. A citação, esse tipo de citação, ele vem com o sobrenome em letras minúsculas e fora do parênteses, ou seja, o sobrenome em letra minúscula e as demais informações entre parênteses. Neste caso, as demais informações é o ano, então aqui, 2013. Quando a citação está no final do parágrafo, todas as informações devem vir entre parênteses, então toda a citação entre parênteses, o sobrenome deste autor em letras maiúsculas, depois uma vírgula e o ano de publicação do material. Então aqui, recapitulando, nós temos quando a citação está no início ou no meio do parágrafo e quando a citação está no final do parágrafo. E agora nós vamos falar dos 3 tipos de citação que existem. Então nós temos, primeiro, a citação direta, ou seja, copiar parte do texto pesquisado e fazer a devida citação. Quando você copia literalmente um trecho e faz a citação. Citação indireta, escrever com as próprias palavras a ideia e informação contida no texto pesquisado e fazer a devida citação. Aquele caso que o aluno lê o texto, interpreta, escreve com as suas palavras a informação que leu e faz a citação. E ainda temos a citação da citação, usar a ideia, informação ou palavras de um autor que foi citado pelo autor do texto pesquisado e fazer a devida citação. Ou seja, você está lendo um texto de um autor e nesse texto já contém uma citação. Quando você vai produzir o seu texto, você utiliza exatamente esse trecho que já contém uma citação. Então, nesse caso, é uma citação da citação. Para exemplificar esses tipos de citação que nós acabamos de ver, nós vamos utilizar o CRC da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Então, o que nós temos que separar? O sobrenome do autor e o ano de publicação. Para ficar mais fácil, eu separei um parágrafo da página 26 deste CRC. E assim, uma frase selecionada. Então vamos ler essa frase que eu selecionei. Um equívoco é considerar que o método científico possui virtudes milagrosas, pois ele não é um modelo, uma fórmula ou receita que, quando aplicada, gera, sem margem de erro, resultados desejados. Para fazer uma citação indireta, o que devemos fazer? Ler essa frase, interpretá-la e escrever com nossas próprias palavras. Foi o que eu fiz. Eu li essa frase e escrevi tal parágrafo. O método científico não é uma receita, ou seja, não se pode esperar que 100% dos resultados desejados sejam alcançados. Então percebam que a informação, a ideia é a mesma, porém as palavras são diferentes. Para que não seja considerado plágio, é necessário fazer uma citação. Foi o que eu fiz. Segundo Biagini, 2013, e aí eu escrevi o texto que eu escrevi. Lembra que essa citação ela deve ser formatada da seguinte forma: letra dos autores em minúsculo e o ano entre parênteses. Caso eu queira colocar a citação ao final do parágrafo, eu posso fazer. Basta escrever o texto que vocês elaboraram e depois, entre parênteses, colocar o sobrenome do autor, todas as letras em maiúscula, vírgula e o ano de publicação. Observem que o ponto final está após a citação.
Isto indica que essa citação pertence a esta frase. Então, portanto, nestes casos, o ponto final deve vir após a citação. E aqui nós temos, para vocês compararem, os dois tipos. Então, observem que é o mesmo texto, a única coisa que muda é a localização da citação. Aqui uma citação feita no início da frase e aqui uma citação feita no final da frase. Agora, para explicar o próximo tipo de citação, eu selecionei apenas parte da primeira frase desse parágrafo. Um equívoco é considerar que o método científico possui virtudes milagrosas. Então, aqui está a frase, o pedaço da frase que eu vou utilizar para fazer uma citação direta. Observem que esse trecho, ele tem 1,5 linhas, 2 linhas. Então, sempre que vocês forem copiar um trecho que, quando vocês forem redigir, tenha 1, 2 ou até 3 linhas, vocês devem fazer seguindo essas formatações que eu vou dizer agora. Então, observem que eu copiei exatamente, certo, as palavras que estão aqui em cima no meu texto original e fiz a citação. Segundo Biagini, 2013, página 26. Como se deve formatar? Observem que é uma citação que está no início da frase, certo? Então, como nós já havíamos falado, sobrenome com letras minúsculas, o ano entre parênteses. Como é uma citação direta, que você está fazendo uma cópia literal do texto pesquisado, há a necessidade de informar também a página. Como fazemos isso? Colocamos a letra P, seguida de um ponto, e a página onde está a frase que nós copiamos. Fechamos o parêntese, depois colocamos o texto que nós copiamos entre aspas. Lembrando, isso apenas para citação direta, com 1, 2 ou até 3 linhas, na hora que vocês forem redigir o texto. Caso vocês queiram colocar a citação no final do parágrafo, vocês devem proceder da mesma forma. Colocar o trecho copiado entre aspas, toda a citação entre parênteses. Biagini com letras maiúsculas, uma vírgula, 2013, vírgula, a página, representada por P ponto, e o número da página. Aqui nós temos, para vocês poderem comparar, as duas citações. Quando feita no início, a citação quando feita no início da frase e aqui a citação quando feita no final da frase. Para exemplificar um outro tipo de citação direta, voltamos a utilizar o trecho anterior. Então temos aqui a frase selecionada. Nós vamos exemplificar como seria uma citação direta com 4 ou mais linhas. Então observem que esse trecho aqui, ele é o mesmo que está descrito aqui. E ele possui 4 ou mais linhas, certo? Então nesse caso, a citação está no início do parágrafo. Observem, segundo Biagini, todo o restante entre parênteses, 2013, página 26. O texto copiado, ele deve ser formatado com letra tamanho 10, espaçamento de 1 e recuado 4 centímetros da margem esquerda. Caso vocês queiram utilizar esse mesmo trecho, porém fazendo a citação ao final da frase, vocês devem introduzir o texto, certo? Com as palavras que vocês queiram, depois copiar esse parágrafo, essa frase, da mesma forma. Letra de tamanho 10, espaçamento entre linhas 1 e recuo 4 centímetros da margem esquerda. Após, colocamos a citação, tudo entre parênteses, letra maiúscula do sobrenome, o ano de publicação e a indicação da página. Aqui nós temos então os dois tipos de formatação, no início do parágrafo e ao final do parágrafo, de uma citação direta com 4 ou mais linhas. Para exemplificar a citação da citação, nós selecionamos um parágrafo da página 30 do Ciência de Metodologia da Pesquisa Científica. Então, vamos ler. Seguindo a linha de pensamento de Marconi e Lakatos, 2007, página 86, e o restante do texto.
Então, o autor desse material é Biagini. Por quê? Foi quem escreveu o CRC de Metodologia da Pesquisa Científica. O Biagini, quando foi escrever esse material, ele pesquisou outros livros, artigos, outros materiais. E quando ele usou uma informação desses materiais pesquisados, ele fez uma citação. Caso vocês queiram utilizar esse pedaço, esse trecho, para a elaboração da atividade de vocês, então vocês devem fazer a citação da citação. Veremos. Então aqui está o trecho selecionado, certo? Então aqui, ó, no início da frase. Segundo Marconi e Lakatos. Por que primeiro eles? Porque eles são os responsáveis, são os donos da informação que o Biagini escreveu. Então primeiro vem o dono da informação, Marconi e Lakatos. 2007, página 86, de onde eu tirei? Daqui, ó, 2007, página 86. Apúdio, o que significa apúdio? É uma expressão em latim que significa origem de. Biagini, 2013, página 30, certo? Então, mais uma vez, a informação, os donos da informação são Marconi e Lakatos. Eles publicaram no ano de 2007, na página 86. O Biagini, quando foi escrever o seu material, utilizou a informação dele. E o material do Biagini foi publicado em 2013, na página 30. Nós, quando formos utilizar esse trecho, então temos que formatar a citação dessa forma. Marconi e Lakatos fora do parêntese, todas as outras informações entre os parênteses. Depois, o trecho que nós utilizamos. Observem que aqui eu fiz uma citação direta, certo? Vocês podem elaborar qualquer tipo de citação, ou seja, vocês também podem elaborar uma citação indireta. Vocês poderiam ler esse trecho, interpretar com as suas próprias palavras e escrever com as suas próprias palavras. Aqui nós temos então a mesma situação, porém com a citação feita ao final do parágrafo. Observem que a única diferença é que toda a informação da citação vem entre parênteses com o sobrenome dos autores em maiúsculo. Marconi, Lakatos e Biagini em maiúsculo. As demais informações são iguais à citação feita no início da frase. Então aqui nós temos, para que vocês possam comparar, os dois tipos de posicionamento dessa citação. Então agora nós veremos o que são as referências bibliográficas e como elas são formatadas, como elas são construídas. Então pegamos aqui como exemplo o CRC de língua portuguesa. Observem que essas referências bibliográficas são todos os textos que o Zamproneu e o Aleixo usaram para a elaboração do CRC de língua portuguesa. Então vamos ver aqui, ó, a página 60 deste CRC. Há aqui a citação de Barros, 2001. Então, observem que, se o autor fez uma citação, é necessário fazer o quê? Uma referência bibliográfica dessa citação. Imaginem se vocês, lendo esse CRC, de acordo com Barros, 2001, a matéria que constitui, e assim vai. Quem é Barros 2001? Qual é o texto? Onde eu localizo esse texto se, por exemplo, eu tiver interesse nessa informação? Por isso é necessário fazer a referência bibliográfica. Então, na referência, nós indicamos o autor, o título do texto. No caso aqui, é um livro, então aqui tem a edição, onde ele foi publicado, a editora, o ano de publicação e a quantidade de páginas deste livro, certo? Um outro exemplo, Barros, 2013. Então, os autores desse CRC fizeram essa citação. Consequentemente, vão fazer uma referência bibliográfica dessa citação. Observem que não está escrito Barros, está só um pontilhado. Por quê? Porque esse Barros é o mesmo autor
que está citado, que está compreendido aqui na referência de cima. Quando isso acontecer, vocês devem apenas colocar um traço e continuar com a referência. Mais um exemplo, seguindo o linguista francês Benveniste, 1995. Opa, mais uma citação. Consequentemente, mais uma referência bibliográfica. Benveniste, a referência, o ano 1995. Um último exemplo. De acordo com Castilho e Prete, 1987, página 9 e 10. Opa! Garanto que vocês já conseguem identificar que é uma citação direta, certo? Por quê? Tem a indicação da página. Então vamos lá. Citação gera referência bibliográfica. Castilho, Prete, 1987. E assim por consequência. Agora eu vou explicar para vocês como formatar uma referência bibliográfica. Então, caso vocês queiram utilizar um CRC, ou um livro, uma apostila, tá? Todos esses materiais seguem esse modelo. Então, nós temos o modelo base. Sobrenome em letras maiúsculas, as iniciais do restante do nome do autor. Se houver mais um autor, procedo da mesma forma. O título em negrito. Depois, o local onde esse material foi publicado, a editora que publicou, o ano de publicação e o número de páginas, ou volume, ou no nosso caso no CRC, a unidade que vocês utilizaram. Então vamos tomar como exemplo o CRC da metodologia da pesquisa científica. Então vamos lá. Sobrenome, Biagini, em letras maiúsculas. Depois eu vou pegar a primeira inicial do nome dele, Ângelo, letra A, ponto. Depois eu vou pegar a inicial do segundo nome, o sobrenome dele, P de Piva, letra P de Piva, ponto. O título do material, metodologia da pesquisa científica, em negrito, ponto. O local de publicação, Batatais, 2 pontos. A editora que publicou esse material, Claretiano, uma vírgula. O ano de publicação desse material, 2013, seguido de um ponto, e a indicação da unidade ou das páginas, enfim. Como esse caso é um CRC, então vocês devem verificar no CRC qual é a unidade que vocês estão utilizando. Caso vocês utilizem um artigo científico, então vocês devem utilizar este modelo como base. Novamente, nós temos o sobrenome em letras maiúsculas, seguido das iniciais do restante do nome, e se houverem mais autores, eu procedo da mesma forma. O título, o nome da revista em negrito, o local de publicação, o volume da revista, número da revista, as páginas que esse artigo foi publicado, o mês e o ano da publicação. Então, aqui nós temos um exemplo de um artigo científico. Vamos construir essa referência bibliográfica. Abrantes, em letras maiúsculas, seguido da primeira letra, Ângelo, letra A, depois da segunda letra, Antônio, ponto e vírgula para separar os autores, Martins, que é o sobrenome do segundo autor, L de Lígia, M de Márcia, depois nós temos o título, certo, do artigo científico, o nome da revista, Interface, em negrito, esse REV é a abreviação de revista, Interface em negrito. O local de publicação, temos aqui Botucatu, então colocamos lá também, Botucatu. O volume da revista, volume 11. O número da revista, 22. A página que esse artigo está publicado. Observem que aqui no cabeçalho do artigo nós não temos a indicação da página. Então, sempre que acontecer isso, é necessário que vocês façam um download do artigo e daí sim, quando vocês gerarem esse arquivo em PDF, através do download do arquivo, vocês com certeza identificarão as páginas do artigo.
Então esse artigo estava escrito nas páginas 313 até 325. Seguidos então do mês e do ano de publicação desse artigo. Caso vocês queiram fazer a referência bibliográfica de um site governamental, como vocês devem proceder? Indicar a entidade em letras maiúsculas, o título do material que vocês estão utilizando, seguido de disponível em e copiar o endereço, certo? E depois acesso em o dia, mês e ano que vocês acessaram esse material. Então temos aqui a entidade Brasil, em letras maiúsculas, o título do material que nós utilizamos, suplemento alimentar beneficia mais de 330 mil crianças no país. Copiamos para cá, colocamos disponível em, aqui ó, disponível em, e copiamos então tudo que estiver aqui no nosso link, acesso em, e daí vocês vão colocar a data que vocês acessaram esse material. Por exemplo, 20 de mar, que significa março, de 2015. Observe que a abreviação dos meses sempre será as 3 primeiras letras precedida do ponto. Por exemplo, mês de janeiro, a abreviação seria JAN ponto. Fevereiro, FEV ponto. E assim por consequência. Existem outros materiais de fontes confiáveis que podem ser utilizados para a elaboração das atividades acadêmicas. Então, caso vocês queiram saber como fazer a referência bibliográfica desses outros materiais, vocês podem acessar a BNT NBR 6023, que é disponível na internet, facilmente vocês conseguem localizar, e daí sim lá vocês identificarão como construir as referências bibliográficas de outros materiais, também de fontes confiáveis. Aqui são as referências que nós utilizamos para a elaboração desses slides. E eu desejo a todos, também em nome do professor Danilo, que vocês tenham bons estudos, que esse vídeo tenha ajudado a vocês entenderem um pouco mais das normas da ABNT que são exigidas nos trabalhos acadêmicos.